Boa tarde, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Como passaram o final de semana? Aleluia, estão todas bem? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que a palavra do nosso Deus, ela vá para frente, ela ande. Porque uma só não faz nada, mas com todas unidas ali, com concordância, de mão dada, falando do Senhor, levando a palavra, aleluia, a obra de Deus, ela anda. Porque a obra é de Deus, minhas irmãs. A obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é de ninguém, a obra é do Senhor. E Deus conta comigo, com você, com todas nós, para a obra deles. Amém, minhas irmãs? Antes de tudo, estou aqui com a palavra de Deus em mão, no livro de Atos dos Apóstolos, é o versículo 5, capítulo 5, o verso 32, que nos diz assim: Era um coração e alma da multidão, dos que creia. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe era comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo, as trazia preço do que foram vendido e depositava ao pé dos apóstolos. E repartia assim cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia. A palavra de Deus está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, que os apóstolos de Jesus, aleluia, eles tinham comunhão uns com os outros. E ali, a palavra de Deus está falando para mim e para você é que aqueles que estavam ali, que sentiam necessidade, muitas vezes ali uns não tinham casa, uns não tinham alimento para se alimentar. E aquelas pessoas que estavam ali, o que tinha, vendia e repartia com aquele que não tinha. De acordo com a necessidade de cada um que estava ali naquela hora, que queria para ter o alimento, para ter uma casa. Então, ali muitos trabalhavam ali e o que tinha trazia ali para os apóstolos e ali era dividido com cada um. Então, ali eles tinham união, eles tinham comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles vendiam e davam ali os apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Repartia assim cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, acomodado pelo apóstolo, e Barnabé, que é traduzido filho da consolação, levita natural, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou ao pé dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve a parte do preço, sabendo também sua mulher, levantou a sua parte e depositou ao pé dos apóstolos. O que é que a palavra de Deus está falando para mim e para você, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus? Que este varão, por nome Ananias, ele vendeu a propriedade dele. Então, do que ele vendeu, uma parte ele guardou. Ele não depositou todo ali no pé dos apóstolos. Tanto ele como a esposa dele. Então, todos os dois ali se reuniram, aleluia, e vendeu por um preço. E quando foi para levar para os apóstolos, eles levaram só a metade. Não depositaram o valor todo do que tinha vendido. Aleluia. E reteve a parte do preço. Daqui a palavra de Deus falando para mim e para você. Então, ele reteve. Então, ele segurou uma parte e outra parte ele levou. E sabendo também a sua mulher. Então, a esposa dele, por nome Safira, ela sabia também dessa arrumação, que não era concordou
com essa arrumação, Ananias, que era o esposo, e Safira, a esposa. Então, ela concordou com ele levar só uma parte para os apóstolos e outra parte ficou com eles. E levando uma parte e depositou ao pé dos apóstolos. Então, levou uma parte. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir-se ao Espírito Santo e reteve a parte do preço da herdade? Olha como a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é séria. Muitas vezes, tanto eu como você, qualquer pessoa pode fazer fazer uma coisa, achar que está sendo certo, e os olhos de Deus estamos vendo. Porque a palavra de Deus diz, minhas amadas irmãs, que os olhos do Senhor ele percorrem por toda a terra. O Espírito o Espírito Santo de Deus, ele está na terra e tudo ele sabe e tudo ele vê. Ananias vendeu aquela parte daquela terra dele, a herdade, como diz a palavra. Então ele se reuniu com a esposa dele. Não, eu vou vender, vendeu. Eu vou levar só uma parte lá para os apóstolos, que vai ficar comigo em casa. E assim ele fez, achando ele que Deus não estava vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E guardando, e não ficava para ti, vendendo, não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Aqui é Pedro falando para ele. Por que tu fez isso? E achando ele que ele ia dar o dinheiro a Pedro. Mas Deus sabe de tudo. Nada está ausente dos olhos de Deus. Nada. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse ao homem, mas a Deus. Olha como é séria a palavra, minhas irmãs. A palavra de Deus ela é tão séria, ela é tão viva, tão verdadeira, porque em tudo nós temos que ter cuidado hoje em dia. Ananias, mais a sua esposa, por nome Safira, eles dois se reuniram e fizeram essa parte aí, de vender a herdade e levar uma parte para os apóstolos, para os discípulos, e outra parte ficar com eles. Então, achando eles que ia fazer isso, ia ficar. Mas Deus, ele sabe de tudo na nossa vida. Nada fica diante de fora de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouvia. Então, na hora que ele falou isso, que Pedro falou esta palavra para ele caiu e morreu. Por quê? Porque ele mentiu para o Espírito Santo. Ele não mentiu ao homem, como diz a palavra. O próprio Pedro disse, você não mentiu ao homem, mas mentiu ao Espírito Santo. Porque todos que estavam ali faziam isso, vendia e levava ali para dividir com todos que estavam ali necessitados, precisando de alimentos, precisavam de uma casa. E todos ali tinham uma comunhão, tinham união com os irmãos. Eles viviam em comunhão, um com os outros. Aquele que tinha, ajudava aquele que não tinha. E aqui Ananias foi dar um de esperto. Ele vendeu e reteve uma parte da herdade, né? E foi levar só uma parte para o discípulo. E na hora que ele ouviu esta palavra, a palavra de Deus diz aqui para mim e você que ele caiu, ele morreu. Aleluia. E levantou-se o jovem, cobriram o morto, transportando para fora e sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro, e disse-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro fez uma pergunta a ela e ela respondeu. A pergunta que Pedro fez foi só para testar o que ela ia dizer. Se ela ia mentir como o esposo mentiu, ou ele ia falar a verdade. E ela disse, sim. Então Pedro lhe disse, por quê? Entre vós consertaste para tentar o Espírito Santo, o Espírito do Senhor.
Eis aí a porta ao pé do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu ao seu pé e expirou. Aleluia. Então, aquela mulher, ela morreu da mesma forma que o marido dela, aconteceu com o marido dela. Ela caiu, expirou, morreu. Por quê? Porque eles não falaram a verdade para os filhos de Deus, para os profetas do Senhor. Porque muitas vezes, minhas amadas irmãs, queremos fazer tudo do nosso jeito. Eu costumo dizer assim, pegar a sujeira e botar debaixo do tapete. E jogar o tapete por cima, pronto, tá tudo bonitinho, tá tudo arrumadinho. E as coisas de Deus, ela não é assim. A palavra de Deus, ela não é como a gente quer. Ela não é como a gente queremos que ela fosse. Ela tem que ser como ela é. A gente tem que aceitar a palavra como ela é. Este homem, esta mulher, com o nome Ananias e Safira, eles foram dar um desperto. Mas eles mesmos que saíram, perderam a vida, porque eles não falaram a verdade para um servo do Senhor. E achando que eles iam se sair bem. Mas com Deus não é assim. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de acordo com o nosso querer. Queremos fazer algo para agradar a nós mesmos, para fazer aquilo que nós queremos. E não é assim a palavra do Senhor. Nós temos que viver de acordo com como a palavra é, minhas irmãs. Viver, muitas vezes, tem algo na nossa vida e nós achamos que aquilo ali não tem problema nenhum, não tem importância nenhuma. Muitas vezes tem algo na minha e na tua vida que está impedindo de você andar para frente diante de Deus. Porque esta palavra serve de lição para mim, para você, para que eu e você, minhas amadas irmãs, para que a gente venha abrir nossos olhos e procurar andar com a mente, com o coração limpo, com a nossa boca falar sim, sim, não, não. E às vezes tinha algo na minha ou na tua vida que nós achamos que aquilo ali não tem problema nenhum. E ali, algo está na minha e na tua vida que está impedindo de você andar para frente. Que está impedindo de você se aproximar do Senhor. Porque nós temos que ser reta. Andar no caminho, por mais estreito que ele seja. Mas nós temos que andar no caminho para agradar a Deus. A gente não está aqui no pó dessa terra, minhas irmãs, para fazer a nossa vontade. Nós temos que estar aqui nessa terra para procurar fazer a vontade do Senhor. Não que a gente seja assim, vamos ser 100%, porque ninguém é 100%. Porque somos seres humanos, somos falhos. Mas nós temos que andar, procurar, se esforçar a fazer a vontade de Deus. Ananias e Safira, eles quiseram fazer a vontade deles. Venderam a herdade, a propriedades e reteram uma parte do dinheiro e foram levar só uma parte para os apóstolos. Achando eles que os apóstolos não viram mesmo não, que os apóstolos não estavam lá na casa deles. Mas aquele que vê todas as coisas, nosso Jesus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que tudo ele vê e tudo ele sabe, nada fica descoberto diante dos olhos do Senhor. E o Espírito Santo falou com Pedro. Aleluia. E ali ele perdeu a vida. A mulher perdeu a vida. Eu costumo falar muitas vezes que o casal, eu digo muitas vezes isso por mim mesmo, que jamais eu vou concordar com uma coisa que não é certo, que não agrada a Deus, para agradar o homem, não. Eu e você, nós temos que viver de acordo com a palavra. Ela doa ou não doer. Não vou agradar o homem, aí eu vou concordar com uma coisa que eu sei que não é certo. Que não está... Deus não vai se agradar com aquilo.
porque é meu esposo, aí eu vou... Não é assim não. Nós temos que viver para agradar a Deus. Porque quando eu e você estamos agradando a Deus, nós estamos fazendo o que é certo. Aleluia. Mas quando você está agradando ao ser humano, aí estamos desagradando a Deus. Aí começa a apertar, aí o negócio começa a apertar. Porque a Safira concordou com o marido dela, mentira. Concordou. E o que aconteceu com ela? Perdeu a vida também, morreu porque mentiu junto com o marido. E tem coisa que a gente não tem que concordar com o marido para agradar o marido, não. Nós temos que agradar a Deus. Porque quando nós agradamos ao nosso Deus, estamos fazendo o que é certo diante do nosso Jesus. Quando eu estou concordando com uma coisa que você vê que eu vejo que não é certo, que não está agradando a Deus, eu vou concordar para agradar o homem, aí eu estou desagradando a meu Deus. E aí? E a minha vida, a minha salvação, como é que fica? Porque eu estou concordando com uma coisa que não é certa. Só para agradar o homem. Não podemos fazer isso. Temos que agradar ao nosso Deus. Porque a nossa vida tem que estar, acima de tudo, na presença de Deus. Agradando ao nosso Salvador. Fazendo aquilo para agradar a Ele. Não ser como Safira. Safira foi concordar com uma coisa que não estava certo. E perdeu a vida. Junto com o esposo. Eu costumo muito dizer, minhas amadas irmãs, que o esposo ou a esposa, nós temos que fazer como mãe de família, dona de casa, fazer tudo aquilo ali que agrada a Deus. Mas na hora que nós estamos concordando com algo que o esposo não está fazendo certo e concordar com aquilo, nós estamos comprometendo a nossa salvação. Estamos comprometendo a nossa salvação. E a gente está aqui para lutar para a nossa salvação, da nossa e da nossa família. Não é para concordar com uma coisa que não é certo, para agradar o homem, não. Aí o homem não se salva, a mulher não se salva, por quê? Porque ele foi agradar o homem. E Deus não quer isso, nem de mim, nem de você, nem de ninguém. Deus quer que nós andamos de acordo com a palavra. Fazer o que agrada a Ele. Porque quando nós estamos agradando a Ele, aleluia, aí a nossa vida está limpa diante do Senhor. Que eu e você não vamos ser como Safira. Porque Safira mentiu junto com o marido dela e perdeu a vida junto com o marido dela. Então, isso que não aconteça. A gente tem que andar, minhas amadas irmãs, marchar para o alvo, para a salvação. Tira o tropeço dos seus caminhos. Aquilo que não está aqui não vai levar você à salvação, a gente tem que lutar para tirar. E andar com a mão limpa diante do nosso Deus. Aleluia. Ali aquela comunidade ali, Pedro com aqueles apóstolos, eles estavam ali, tudo que eles vendiam, trazia para Pedro, mas era para ajudar as pessoas. Aquela ruma de mulher, de criança, que não tinham que se alimentar. Era para fazer algo para ajudar as pessoas. E Safira e Ananias foi dar uma de espertinho. E perderam a vida. Que isso não aconteça, nem comigo, nem com você, minhas amadas irmãs. Estamos aqui lutando todos os dias para agradar o nosso Jesus Cristo, para salvação e libertação da nossa casa, da nossa família, para agradar a palavra, porque quando eu estou fazendo de acordo com a palavra, eu estou fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória seja para Ele. Ele que tem que ser louvado, glorificado, exaltado. Todos os dias a nossa boca se abra para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, para dizer que Ele é Senhor, que Ele é santo, que Ele é digno de ser adorado, de ser louvado e de ser glorificado. Aleluia! Que só Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. Aleluia! Só Ele é Deus, só Ele é santo e só Ele é tudo na nossa vida. Minhas amadas irmãs,
Fique com esta palavra, que esta palavra cheie no coração de cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. E coloque em prática a palavra do Senhor. Aleluia. Fale do Senhor. Ama a sua família. Toda honra e toda glória seja para o nosso Deus. Porque só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser glorificado. Aleluia. Porque só Ele é santo e é Senhor da nossa vida e da nossa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te livre de todo mal. Se você estiver doente, está passando por alguma situação, esteja curado em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que a luz resplandeça sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo.